Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da internet que está assistindo. Primeiro eu queria compartilhar com vocês que essa, para mim, foi desafiadora. Foi a palestra mais difícil, eu acho, que eu tive que fazer até hoje. Cheguei hoje tentando aliciar uma meia dúzia para ver se alguém queria vir dar ela para mim. Que é um tema que mexe muito com as nossas entranhas, né? Quando a gente fala de criança, de violência, exploração sexual, de tudo que eu li, nossa, mexe muito. Ainda mais com casos na família, né, disso, então mexe ainda mais. Acho que a mensagem da Joana de Ângeles, ela deixa muito claro, né, que qualquer tipo de violência, ela traz o nosso desenvolvimento moral, nosso aprimoramento. E no caso da exploração sexual, ela destrói futuros brilhantes, né, de crianças que ficam marcadas uma existência toda, que muitas vezes não é apenas em uma existência que elas vão tirar essa marca do dano que isso causa, mas é em uma, duas, três existências, até que ela se desfaça, né, da marca que isso imprime, de tão forte que é. E o que a gente vê, assim, apesar das inúmeras campanhas contra a exploração sexual, o abuso sexual, o trabalho infantil, a gente vê que é um crescente. Os números, estudando, dá para ver assim, que tem anos que de um ano para o outro dobrou a rentabilidade desse mercado, de tão rentável que é. Assim. E se a gente for pensar, né, poxa, tem tanta campanha, né, deveria coibir, né? Isso deveria diminuir e não aumentar. Né? E aí fica um alerta para a gente, né? Por que os números crescem? Será que crescem? Será que agora é que está aparecendo? Né? Será que agora é que as pessoas estão descobrindo, a polícia está pegando? Né? Mas, assim, está num crescente. E isso também é a prova de que campanhas não funcionam nada. É uma ação totalmente ineficaz, nesse caso, para coibir que isso aconteça, né? Teriam outras ações muito mais eficazes que as pessoas poderiam desenvolver. Se a gente for pensar, o psiquismo da criança, ela está em pleno desenvolvimento. A fase onde mais acontece exploração sexual ali é de 0 a 11 anos, que é a idade onde tem mais procura. Por isso é um mercado que precisa dessa população. E é bem na fase que ela está desenvolvendo o psiquismo dela, que ela precisa de boas experiências na vida, experiências positivas, ela precisa sentir o amor, o carinho, o cuidado, né? E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, isso acontece dentro do próprio lar, com pessoas que ela ama. Então, por ela estar nessa fase de desenvolvimento do psiquismo dela e ela não ter as experiências que ela deveria ter e passar por situação como essa, coloca ela em situação de vulnerabilidade. E a exploração sexual é uma das piores vivências que um ser humano pode ter. E ela imprime marcas na alma que ficam para a existência toda. Por mais que se busque ajuda, que se busque tratamento, psicoterapia, tem gente que cai no medicamento, é uma marca que não se apaga, ela perpetua. E aí o que acontece? Ela não teve experiências boas na infância, não teve impresso nela marcas boas para construir essa base sólida nela. Muitas vezes ela perpetua, ela fica nesse ciclo de abusado e abusador. Ela se coloca nessa situação, muitas vezes na vida adulta, né? Já tem pesquisas que comprovam que, em média, 50% se torna abusador na vida adulta. Então, é um número bem expressivo. Né? E por que é tão terrível essa experiência para a criança? Justamente por ela não ter uma estrutura física e emocional para lidar com isso. Ela não está preparada, ela está em plena fase de desenvolvimento ainda, para ter essa vivência. E o que acontece? Ela entra num processo de culpa, na maioria das vezes. Tanto é que a maioria das crianças que passa por isso, elas dificilmente falam isso.
para alguém. Entra num pacto de silêncio e elas não comentam, elas não falam e elas ficam num sofrimento constante. Porque o que acontece? O abusador, ele não, na maioria das vezes, ele não vem com um papinho grosseiro, agressivo. Ele vem oferecendo alguma coisa, ele vem com uma conversa mansa, né? Ele vem dar uma balinha, um docinho, e a criança curte esse jogo de brincadeira. E por isso a culpa dela é potencializada. Como é que eu curti, né, aquela vivência ali no começo, se transformou. Então ela se sente culpada, achando que ela é responsável por aquilo que aconteceu. Então, algumas definições, né? O abuso e a exploração, eles caminham junto. O abuso é a utilização de uma criança por um adulto ou mesmo por um adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. A exploração sexual, ela caracteriza-se pela utilização sexual de crianças com a intenção de lucro ou troca, seja ela financeira ou de outra espécie, em redes de prostituição, pornografia, tráfico humano e turismo sexual. A gente vê que tem algumas localidades no Brasil onde o turismo sexual é muito forte, né? No Nordeste, onde é lugares de extrema pobreza, as famílias não têm o que comer e as crianças mesmo, né, se vendem para ter dinheiro. Então lá é um lugar bem fértil, onde vêm muitos europeus, americanos, para o turismo sexual. O tráfico, ele também é algo que vem crescendo, as redes de prostituição. É um mercado tão lucrativo que hoje ele já gera de lucro mais de 10 bilhões de dólares, de tão rentável que é. Só para vocês terem uma noção, esse tipo de prática, né? Uma foto de uma criança nua, ela vale em média em torno de 100 dólares. Dependendo se a criança for, quanto mais nova ela for, mais vale a foto. Um vídeo de uma criança nua ou numa experiência sexual com algum adulto ou algum cachorro, ele vale uma média de 1.000 dólares. Quanto mais nova a criança, mais caro se torna. Pode ultrapassar esse... Rosane, oi. Só um pouquinho. É só um recadinho aqui, desculpa. Tem um Peugeot branco, placa 7842 aqui no X Gaúcho. A gente não sabe também se é daqui, né? Mas se for de alguém, a gente só pede para retirar que eles estão pedindo ali do ladinho, tá? Um Peugeot branco. Tá. Então, assim, ó, é um mercado mafioso que movimenta muita grana. Mais lá para o final eu vou falar para vocês da Deep Web. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é Deep Web. Eu conheci o ano passado na internet, num programa jornalístico, que eles fizeram um especial sobre a Deep Web, que é a parte negra da internet, que é onde esses crimes são fomentados. Mas antes disso, fazer algumas reflexões, né? Por que vocês acham que isso cresce no mundo? Isso em todos os países. Hoje não tem um país que isso não cresce. Todos. Os indicadores, as pesquisas mostram que é um crescente no mundo inteiro. Por que vocês acham que isso cresce? Quem tem alguma ideia? Eu acho que um dos motivos é a facilidade da exposição hoje devido à conexão via internet. É um motivo que cresceu muito. Já acontecia isso, só que agora expandiu. Isso. Global. Isso. Cresceu. Esse é um indicador bem forte. Como está muito fácil, os especialistas mesmo, eles falam que hoje é muito, mas muito fácil aliciar uma criança pelas redes sociais. Uma criança, um adolescente, seja de qual idade for. E aí o que acontece? Muitos pais falam, eu controlo, eu olho, eu isso. Lá no final, se der tempo, quero mostrar um videozinho de um experimento social. Vocês vão ver que a gente não prepara nada. A gente não fala nada. É muito fácil. A pessoa vem com uma conversa e já leva a criança. Então,
também cresce porque é um mercado rentável, né? As pessoas estão nesse mundo instintivo ainda. Se a gente for pensar, os mundos primitivos, a gente está no mundo de provas e expiações, vamos para o de regeneração, mundos felizes e angelicais. Ainda estamos muito próximos dos primitivos. Por isso que tem muita gente que ainda reencarna com isso, forte, com esse ímpeto forte, com esse desejo sexual, né, aflorado. Que estamos muito próximos do mundo primitivo. Queria perguntar para vocês acham que a pessoa nasce pedófilo, ela se constitui, ela se transforma? O que vocês acham? Acho que ela já vem. Aqui. Uhum. Então, essa é uma pergunta que não tem uma receita de bolo pronta. Não tem um padrão, não é, é assim, assim, assim. Porque tem uma série de fatores, tem uma série de ingredientes que estão compostos nisso. Ela pode vir com uma energia sexual bem aflorada de outras existências, por outras vivências que ela tenha passado lá no passado, mas ela pode também nessa existência ir sendo, né, estimulada para isso. Por isso que é importante o nosso papel de pai e mãe, né? Da gente educar, acompanhar e percebendo as tendências dos nossos filhos. A gente perceber alguma tendência que está desconforme, procurar ajuda, né? Não é as pessoas por orgulho muitas vezes vão percebendo tendência, índole da criança, não é nada. E não, a hora de agir é na infância, enquanto eles são pequenos. Está percebendo, não está conseguindo dar jeito, procura ajuda, né? Pode procurar ajuda na casa espírita, algum profissional, algum amigo que tenha mais experiência, né? Vai fazendo esse acompanhamento. Então, não tem uma receita pronta, né? Não tem se nasce ou não nasce. Alguns vêm com esforço, outros não, outros se desenvolvem. Vocês acham que o pedófilo tem perfil de pedófilo? O pedófilo ele é assim, 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 assim. O que tu acha? Eu acho que geralmente são as pessoas mais pessoas certas, sabe? Dependendo do ambiente onde ela convive, dá muita violência, né? Aí ela vai se desenvolver mais rápido. Mas aí assim, as pesquisas apontam que não tem um perfil. Está em todas as classes sociais, em todos os níveis, tanto da pessoa super intelectualizada, tem médicos, juízes. Recentemente até, eu anotei aqui, foi a maior operação de exploração sexual infantil até hoje no Brasil. É uma operação histórica. Operação Luz da Infância, que foi emitido 176 mandatos de prisão em alguns estados brasileiros. Pediatra, médico, engenheiro, gente super estudada, né? Então, assim, não tem um perfil. Está em todas as classes, em todos os níveis. Não tem, o pedófilo é uma pessoa super inteligente. Não dá para dizer isso. Ela pode vir de outras vidas? Sim, né? Só pode vir com isso forte, né? Com esse desejo sexual. E aí, por isso a importância dos pais, perceber e buscando ajuda, porque muitas vezes na infância a gente já percebe a sexualidade muito desenvolvida, né? Tem coisas que a gente já pode ir fazendo para ir ajustando. E a gente falar de pedófilo dá até uma coisa ruim, né? A gente olhar para ele com caridade. E dentro da casa espírita, o que a gente aprende? Que ele também é um ser imperfeito. Que ele também é um ser que precisa de ajuda, né? Precisa do nosso olhar carinhoso para com ele, que é um ser que está desajustado.
está precisando. Só que quando a gente olha com os nossos olhos terrenos, eu acho que foi por isso que me deu tanto mal-estar, porque eu olhei com o olho terreno, né, fiquei olhando com os olhos terrenos, a gente quer achar um culpado. Ah, porque ele é o culpado, ele é a vítima. O culpado, ele é a vítima. A gente aprende na doutrina que não tem o culpado e uma vítima. A gente não sabe de existências anteriores, da necessidade de cada um. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina a não condenar ninguém, recomendando sempre que tenhamos com todos o respeito, a consideração, o carinho, inclusive com as pessoas desequilibradas sexualmente. Uma vez que elas constituem espíritos que atravessam um momento difícil em que necessitam promover a sua edificação moral através de uma conduta sexual desequilibrada. Porém, não é lícito a ninguém a agressão sexual. Então, é proibido. Não é porque ele é um ser que está em desajuste e tal, que vamos ter esse olhar compreensivo, que ele não precise pagar pelo que ele fez nesta existência terrena. Nós temos a lei do homem. Então, é crime, isso é criminoso. E vem a ser uma prática criminosa por envolver criaturas inocentes, indefesas, constituindo, assim, um ato de extrema violência que, por isso mesmo, deve ser combatido. A gente tem que estar sempre atento, tanto aos nossos, aos sobrinhos, aos familiares. No Livro dos Espíritos, a gente pode extrair a cristalina ideia de que nem todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Eu já falei em outras palestras que o espírita é cruel, né? E isso foi uma das besteiras que eu já ouvi. Eu pensei, eu tenho que procurar isso para botar na palestra. Ah, porque criança adotada passou por experiência sexual, ela precisava passar por aquilo. Porque, falando com um ar assim de crueldade, sabe, de malícia, de maldade. Tipo, se ferrou, né? Teve o que merecia. Gente, isso é cruel, falar desse jeito. Até mesmo porque está aqui, ó, está lá no Livro dos Espíritos. Nem tudo a gente escolhe, né? A gente escolhe, né? O Espírito da Verdade nos adverte. Se o Espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, né? Ele sabia das tentações que impunha, mas ele não sabia, de fato, o que poderia vir a acontecer com ele. A regra norteadora, como sempre, é a liberdade de ação, com a necessária atenção para a responsabilidade quanto ao reflexo desse resultado. Então, tudo tem uma lei de ação e reação, né? A gente vem para cá com o dom do esquecimento, justamente tem um propósito. A gente não precisa lembrar que na outra eu fui algoz, eu promovi, agora eu tenho que passar por essa situação dolorosa. A gente não precisa ter essa informação, mas saber que existe. Outra coisa que eu já vi em entrevista de pedófilos, 2 vezes eu ouvi, falando que, o jornalista perguntando, mas por que tu faz isso? A pessoa, a carne é fraca. Quem de vocês aqui já ouviu esse termo? Principalmente dos homens, né? Tem homem que, né? Aquele homem que tem a sexualidade, que quer mostrar que é viril. Porque a carne é fraca, não dou conta, a carne é fraca. E ouvi isso aqui de entrevista de pedófilo. Aí também fui pesquisar e encontrei no Livro do Céu e Inferno, na parte 1, capítulo 7, a carne é fraca. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondem a diversas aptidões, devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Não é a carne que é fraca, não é o meu desejo que manda. É o espírito que está comandando esse corpo é que é fraco, que não consegue segurar esse ímpeto, esse desejo, essa fissura. Porque tem problema ele sentir isso? Não tem problema. Agora o problema é ele sentir isso e ir para a ação. Ele sentir isso e buscar ajuda, nossa, isso é do humano. A gente não entende por que alguém nasce
nasce ou desenvolve, ou, né, a partir de vivência. Isso. Mas, poxa, percebi em mim, busca ajuda. Para isso tem auxílio hoje, tem, nossa, diversos tipos de tratamento. Vou passar. Então, vou passar alguns números para vocês que eu fiquei bem impactada. O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar em exploração sexual infanto-juvenil na América Latina e é o segundo lugar no mundo. Tanto é que é muito comum a gente ouvir, né, de agências, falar que aqui no Brasil tem muitas agências de turismo sexual, e realmente isso é verdadeiro. Esses dados são mapeados e o Brasil está em primeiro lugar no ranking. A gente podia estar em primeiro lugar em tantas coisas boas, né? Tá num negócio desse. Então, estatísticas brasileiras. Ao todo, 67% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexual são meninas. Então, ainda prevalece, a maioria são meninas. Apenas 16% meninos e 15% dos casos o sexo da criança não foi informado. Isso são dados do Disque 100. Todo mundo aqui conhece o Disque 100? Disque Denúncia? Pois é, esse é um telefone que a gente devia estar aqui, ó, na cabecinha. Percebeu alguma coisa? Disque 100. Né? Alguma denúncia de criança, idoso, sofrendo, ou alguma suspeita, não preciso nem ter certeza, eu só suspeito que meu vizinho abusa. Disque 100, denúncia anônima, não vão identificar, eles vão lá e vão fazer uma investigação. A maioria dos casos ocorrem em crianças de 0 a 11 anos. Seguidas por de 12 a 14 anos, 30%, e de 15 a 17, 20%. A maioria dos agressores ainda são homens, 62%. Adultos de 18 a 40 anos. Estima-se que a cada 24 horas, no Brasil, 320 adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Isso dá um número, como eu não sou boa em matemática, eu fui fazer a conta. Dá 13,3 adolescentes por hora são explorados sexualmente no Brasil. Aproximadamente 500 mil crianças são vítimas de exploração sexual no Brasil. A maioria delas entre 7 e 14 anos. Esses 500 mil, só para vocês terem uma noção, ele equivale a 6 estádios do Maracanã lotados. A quantidade de crianças que vivencia isso. Vou ver que 6 estádios do Maracanã lotados de vítimas de exploração sexual. E aí, olha, isso, cara, isso aqui me matou. E somente 7 em cada 100 casos são denunciados. 7, gente, não é 10% do que acontece. Então, aquele número de 500 ali, nossa, pode subir, que ele é muito maior. Isso aí é só o que tem estatístico, baseado nos índices do Disque 100, que aí eles registram, né, o tipo de denúncia, a faixa etária, então eles têm como vocês são mapeados. E de 7, só 7 de 100. Aí eu li uma pesquisa americana que me entristeceu ainda mais. Uma criança é abusada a cada 4 segundos. Então, se a gente for pensar, do tempo que eu comecei a falar até agora, nem sei, nem quero fazer a conta de quantas vivenciaram isso. 1 em cada 3 meninas e 1 em cada 4 meninos, antes dos 18 anos. 1 em cada 100 garotos e 1 em cada 4 garotas tem o seu abuso denunciado. Então, os meninos sofrem muito mais, né, por não ter a denúncia. As meninas, as denúncias aparecem mais do que os meninos também. 50% deles tornam-se abusadores na infância, na vida adulta. Né, que ficam naquele ciclo de abusado e abusador,
E abusador aí, leia-se, tanto abuso sexual, quanto se permitir ser abusado por alguém, tanto emocionalmente, fisicamente. Então ele fica nesse ciclo. Gente, durante a vida de um pedófilo ativo, em média, ele abusa 260 crianças e adolescentes ao longo da vida. Essa é uma pesquisa americana. É de chocar, meu Deus. Estatísticas catarinenses que não estão muito diferentes da média nacional. O que predomina também é o sexo feminino, 58% das vítimas. A idade de 7 a 14 anos é a maioria. 49% dos violadores são os responsáveis. Então, quem deveria amar, quem deveria cuidar, zelar, dar bons exemplos, imprimir boas marcas, está imprimindo marcas dolorosas que vão ficar uma existência inteira. Uma média de 500 adolescentes, crianças e adolescentes são vítimas mensalmente de abusos ou exploração sexual aqui no nosso estado. E isso representa cerca de 16 casos confirmados por dia. É alto esse índice. Contudo, considera-se que esses números representam apenas 10% do que de fato ocorre. Uma vez que no abuso prevalece a lei do silêncio. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é essa lei do silêncio? Alguém sabe? Por quê? Ela fica quieta, ela não. E na maioria das vezes ela fica quieta porque ela se sente culpada, ela acha que ela fez algo que promoveu aquilo. Então é uma lei que se perpetua. Então ela acaba se calando, geralmente por medo de ameaça feita pelo abusador, ou porque este oferece vantagens e presentes. Se tu não falar nada, eu vou te dar uma balinha, eu vou te dar um chocolate, eu vou comprar tal presente. E aí ela se cala, ela não fala. Quando ela é pequenininha, ela não entende, ela não consegue raciocinar a diferença. Quando ela vai crescendo um pouquinho mais, a culpa vem mais forte. Por que que eu me permiti? Por que que eu me calei? E aí não tem coragem de falar, porque o abusador muitas vezes é da própria família, faz a criança se sentir culpada e assim ela não denuncia por vergonha. O medo da dissolução da família são sentimentos ambivalentes em relação aos pais. Então ela tem medo que se ela falar, os pais vão se separar, vai acontecer alguma coisa, vai dar briga, vai dar confusão, e ela opta por ficar quieta. Então tem um mix de amor e ódio pelos pais. É um sentimento bem ambivalente em relação a eles. Muitas vezes a própria mãe sabe que é uma pessoa, assim, lembro que a gente não pode julgar, né? A gente está aqui para pensar sobre isso, né? Por que que uma mulher faz isso? Tem diversos fatores que levam uma mulher a fazer isso, mas é bem comum, né? A mãe saber e fazer vista grossa, né? E muitas vezes ela já vem de um núcleo familiar, de uma geração que ela vivenciou isso. Está sempre em situações assim. Em consequência, muitas vezes o abuso, a exploração, acontece por anos, começando na infância e só sendo revelado na adolescência e na vida adulta. Logo que eu comecei a minha faculdade, eu comecei a faculdade não, que eu fui para o estágio, na rede pública eu atendi uma moça de 17 anos, tinha saído de casa, e ela era abusada pelo pai desde os 6 anos. Aquilo me deixou assim transtornada, mas o primeiro caso que eu vou atender, pega uma coisa assim. E a pessoa era muito parecida com a minha mãe, fisionomia, os traços. E a minha mãe viveu isso na infância. Então deu uma mistureba e fui para terapia, mas é o que mexe muito com a gente. E um detalhe, o pai dela era conselheiro tutelar. Aí ela disse, muitas vezes ela tentou denunciar, ela falou para amigos,
ela contou e eles podavam ela, dizendo que era mentira, que não era verdade, e ela ficou anos se sujeitando a isso. E depois de um tempo os irmãos cresceram, os irmãos começaram também. E é uma moça assim que, essa só tomando remédio mesmo para aguentar. Se ela não tomar bomba, ela não vive, não consegue viver, não dá conta por ter essa marca impressa. Então, algumas considerações, né? Sintomas típicos de uma criança ou adolescente que são abusados, né? Queixas somáticas são diversas, né? É muito comum, assim, a criança ter dificuldade de fazer cocô. Nos meninos isso é bem presente, né? De segurar e não conseguir botar para fora, ou se manter com a cueca cagada, porque o cocô ele passa a ser uma proteção. Se eu estiver sujo, ninguém vai tocar em mim. Então é bem comum isso. Essa é uma das coisas que eles vão somatizando. Aí ter transtornos alimentares, dificuldade de dormir, né? Terror noturno, isolamento social, não confiar em ninguém, aversão ao contato físico, tu vê que tu vai abraçar e é incômodo, que ela não sabe o que vai vir daquele abraço. Um baixo rendimento escolar, dificuldade de concentração, falta de confiança nos adultos, conduta agressiva, autodestrutiva, delitosa, mudanças bruscas de humor, enurese, comportamento sexualizado inapropriado para a idade. Quando esse abuso ele se estende por um longo prazo, como no caso dessa menina, né? Na adolescência, tentativas de suicídio, ela tentou várias. Tenho certeza que ainda vai tentar na vida. Submissão à exploração sexual, gravidez precoce, fácil entrar na drogadição, né, porque tá buscando uma válvula de escape para conseguir viver com aquela dor e com aquele sofrimento. Na vida adulta, problemas psicológicos, dificuldades na vida afetiva e sexual, não conseguir se entregar, não conseguir sentir prazer, não conseguir confiar, não conseguir sentir o amor, porque lá na infância, onde deveria ter sido impresso essa experiência, veio uma experiência ruim. Dificuldade de assumir o papel de mãe, de pai, de se colocar nesse lugar, de agora eu que cuido. Busca de companheiros inadequados, né? Aí a energia dela é alterada, ela também vai atrair coisas, né? Violentos, companheiros violentos, abusivos. O sentimento de culpa é algo que é duradouro neles, quem passa por essa experiência. Acredita haver permitido e ter gostado da sedução. Né? Então é muito comum a gente ouvir: eu sou culpada porque eu não soube dizer nada, eu não soube dizer não, eu não evitei que aquilo acontecesse, eu me cedi, eu comia as balinhas, os docinhos que ele me dava. Então esse sentimento de culpa, ele é algo que se não buscar ajuda, ela vai levar para a vida inteira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se as vítimas forem rapazes, então existe uma probabilidade de se tornarem agressores, podendo repetir os mesmos comportamentos que foram sujeitos. A grande porcentagem dos abusadores afirmam também terem sido vítimas de abuso na infância. E aí eu pergunto para vocês, quem que é a vítima de quem? Quem que é o algoz? Por isso que a gente fala que não tem essa coisa de vítima e o agressor, né? A gente não sabe de histórico lá atrás, mas a gente sabe por pesquisa aqui nessa existência que a maioria deles viveu isso na infância. Então, por ter vivido na infância, o que ele aprendeu? Que aquilo é certo, aquilo é correto, aquele é o jeito de viver de uma pessoa normal, né? É muito comum criança... eu trabalho com um problema de educação emocional e, nossa, a gente tive diversos casos de criança relatando para o professor. Porque chega lá, tem uma aula que fala de ameaça e intimidação e ela constata que toda vez que alguém faz algo para mim que me causa dor, isso não poderia acontecer, porque está me causando dor. Então é contra, não pode acontecer. E eu preciso pedir ajuda. Então é muito comum nesse momento as crianças revelarem situações de abuso sexual, porque já tem um elo de confiança com a professora,
já tem um clima emocional na sala, ela já falou outras coisas, e ela se sente à vontade para relatar isso também. Então, alguns mitos e verdades nesse entorno, né? A maioria das crianças possui uma imaginação fértil, assim, quando se queixam de estarem sofrendo abuso sexual, estão apenas fantasiando histórias. Gente, como eu já escutei isso aqui? Não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, não. E as pesquisas comprovam que as crianças que relatam, olha, se eu não me engano, tem pesquisa que fala em 8%, tem pesquisa que fala em 6% que mentem. Mas é mais comum na adolescência, não na infância. Na infância eles lembram em detalhes, eles contam detalhes de como foi a situação. Então, isso aqui é um mito, isso não existe. O que existe é que apenas 8% das crianças costumam faltar com a verdade quando o assunto é a vitimização sexual. E ainda 3/4 das histórias inventadas pelas crianças são induzidas por adultos. As crianças têm a memória literal, ela lembra de detalhes. Eu já tive experiência de atender crianças muito pequenas no consultório, é algo que mexe muito com a gente. Porque eles lembram de detalhes, eles contam minúcias do ato, do como acontece. Então, quando alguma criança contar, nunca duvide. Essa é uma das coisas que a gente vai falar lá no final. Crianças não registram, ela não vai registrar o tempo, a duração. Ah, quanto tempo durou? Não adianta perguntar, dependendo da idade, ela não sabe. Ela sabe que aconteceu, ela vai te contar o enredo, e pelo enredo tu faz mais ou menos um cálculo de tempo, porque ela não consegue registrar isso. O abusador possui distúrbios emocionais aparentes e de fácil reconhecimento. Vocês acham que isso é verdadeiro? É fácil a gente olhar para alguém, esse aí é abusador, que ele tem jeitinho. Não é, gente, não tem como a gente identificar. Até mesmo se vocês forem ler pesquisa, vocês vão ver que o abusador é aquele cara queridinho. É o fofinho, é o lindinho, é aquele o simpático, é o boa pinta. A verdade é que a maioria dos abusos ocorre entre os membros da família ou por algum conhecido da vítima. Especula-se que 85% a 90% dos agressores são pessoas conhecidas das crianças e que apresentam ser pessoas sem transtornos mentais. Então, a maioria dos abusadores, tu for olhar para ele e falar com ele, tu não vai dizer que o cara faz o que faz. Né? Então, e isso é uma coisa que eu vejo que a psiquiatria quer muito, né, também. Dizer que tudo é doente. Tudo é doente, que é fácil, e não é fácil. A criança, especialmente em idade tenra, não se recorda da violência e crescerá emocionalmente sadia. Por exemplo, uma criança foi violentada, explorada lá com 2, 3 anos. Vocês acham que ela vai esquecer? Eu já escutei isso aqui de que a pessoa que não, foi muito novinha, ela nem vai lembrar. Doce engano. Ela registrou, ela imprimiu nela essa marca. A criança não esquecerá um abuso sexual do qual ela foi vítima. Ou, caso ela se esqueça, sofrerá inconscientemente das suas consequências. Então, mesmo que o nosso cérebro ele nos protege, quando a dor é muito intensa, vocês podem perceber. Situações traumáticas que vocês viram, né? Eu vivi uma na minha infância, eu fiz xixi na sala, no primeiro ano do ensino fundamental. Eu não lembro. Eu lembro de ter feito, dali depois de fazer até chegar em casa, eu apaguei. Eu não lembro na minha memória o que aconteceu. Que foi tão traumático, tão dolorido, que não lembro. Mas sei do impacto que esteve na minha vida. A mesma coisa um abuso. Ela pode não lembrar, mas que vai ter impacto inconsciente na vida dela, nas relações, ela vai ter. Os pais cujos filhos foram vitimizados sexualmente devem sempre buscar ajuda profissional. E tem gente que acha que porque é pequenininho, então não precisa fazer nada. Não precisa, né, rematrizar, dar um novo significado a isso.
Esconder um caso de abuso sexual debaixo do tapete pode custar muito caro à saúde emocional de uma criança e da sua família. Se a criança permite os avanços sexuais do agressor sem demonstrar qualquer resistência, não há abuso sexual. Gente, eu já escutei isso também. Ai, meu Deus do céu. Como assim? Só porque ela não resistiu, então não é abuso, né? Mas tem gente que pensa assim. E isso é mentiroso. A criança nunca deve ser apontada como culpada. O agressor, para executar o abuso sexual, pode recorrer a diferentes métodos, seja a força, a ameaça ou a indução da vontade. Estará presente tanto no abuso quanto na exploração uma relação desigual de poder, no qual o adulto leva vantagem sobre a vítima, que ainda não possui estrutura física e emocional suficiente para se defender das investidas dessa natureza. Criança, adolescente, não tem capacidade de se defender disso. Então, muito facilmente ela vai. Como que a gente cuida, né? Alguém te conta uma situação de abuso. A gente tem que evitar de revitimizar a pessoa, de colocar ela naquele lugar de novo. Então, não criticar, nunca duvidar se ela está falando ou não a verdade. Criança não mente. Criança pequenininha, mas até hoje os casos que eu atendi, todos eles verdadeiros, com riqueza de detalhe. Só que o que eu vejo o adulto põe em dúvida. Ah, mas será mesmo? Ah, mas será mesmo? Ah, mas será que isso aconteceu? Tu não está fantasiando? Tu não está inventando coisas? E o que a gente faz quando faz isso? Coloca ela naquela posição de sofrimento de novo. Falar sempre em ambiente isolado e acolhedor, para que a conversa não sofra interrupções, nem seja constrangedora, né? Já vi pessoas abordando aí na frente de outras. Ai, gente, olha, como as crianças são evoluídas perto do adulto. Não tratar o assunto com quem não poderá ajudar. Se a pessoa não vai te ajudar nesse caso, para que tu vai abrir? É mais uma pessoa que tu vai contar a situação, né? Vai colocar a criança naquela situação de novo. Evitar a repetição de inquirições. A primeira é sempre a mais fidedigna. Evitar essa coisa de ficar perguntando. Ela falou lá, fica com a primeira. Evitar perguntas sugestivas ou tendenciosas, né? Mas ele te abusou, ele botou a mão naquele lugar, está induzindo. Criança, dependendo da idade, ele botou. E não, então deixa ela contar do jeito que ela quiser contar o que aconteceu. Não vai induzindo a nada. A gente precisa ter a informação mais fidedigna possível. Conversar de um jeito simples e claro que a criança ou o adolescente entendam o que você está querendo dizer. Nunca desconsiderar os sentimentos dela, né? Se ela está triste, se ela está com raiva, não desmereça isso, né? Ela tem o direito de estar do jeito que ela está. Esclarecer a criança ou adolescente que não é culpa dela, isso é fundamental. Nunca é culpa deles. É sempre responsabilidade do adulto que causou isso, da pessoa que está em desajuste. Como prevenir, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho com programas de educação emocional nas escolas, que eu vejo que é altamente impactante, que previne situações que podem vir a acontecer, que ainda está. Porque também o abuso, a exploração, ele tem fases. Tem a fase do contato, da aproximação, das brincadeirinhas, para daí chegar nas vias de fato. Então tem um caminhar que ele faz antes. Então, ela pode vir a contar para o professor, assim como ela conta quando está acontecendo, que aí impede que aquilo continue acontecendo. 2 anos atrás a gente teve um garotinho que, nesta aula, ele ficou quietinho a aula inteira, na aula de ameaça e intimidação. A caminho de casa ele encontrou um policial. Ele tem 7 anos. Aí ele disse, olha, seu policial, hoje eu aprendi que o meu pai faz comigo não está certo. E aí contou para o policial
que o pai andava fazendo tal e tal coisa com ele. Aí vocês foram pensar, meu Deus, 7 anos, ele concluiu sozinho que aquilo estava errado, porque causava dor nele, e tudo que causa dor e eu não quero, não estou afim, é algo contra a minha vontade e ninguém tem o direito de fazer isso. Então, 7 anos ele resolveu o problema dele. O pai foi preso, acionaram o conselho tutelar, né? Teve todas... em casa, a gente precisa ensinar as crianças a nomear as partes íntimas, né? E saber quem é que pode tocar lá, dependendo da idade. Quem é que pode botar a mão ali, né? Se for pequenininho, o pai e a mãe quando está dando banho, ponto. A gente tem que ensinar os filhos, né? Eu vejo que as famílias não preparam as crianças para isso. Que aí parece que vai estar instituindo terrorismo na criança, vai botar um medo que não precisa. Não, gente. Isso pode ser uma conversa natural, comum, do dia a dia, normal. Não precisa botar uma emoção forte quando eu for falar, olha, fulaninho, só quem toca aí é o pai e a mãe. Monitoramento constante dos pais em redes sociais. Hoje, todos os especialistas são taxativos em dizer, o meio mais forte, mais fácil de aliciar uma criança ou adolescente hoje é mídia social. É muito fácil, gente, é facílimo. E aí, eu vejo assim, tem pai que diz, não, eu monitoro. Tá, mas o que tu monitora? Eu vejo lá que joguinho que ele está jogando e tal. Tá, mas em que página que ele entrou? Né? O teu filho tem Facebook? Que idade que ele tem? Ele tem idade para ter Facebook? Tem criança aí de 5, 6 anos que tem Facebook. Facebook, a idade é 18 anos. Não é 5, 6 anos. Ele não tem capacidade para lidar com aquilo, com essa ferramenta. E é por estas mídias que os pedófilos estão agindo grandemente. E aí eu ia falar para vocês da Deep Web. O ano passado eu vi uma reportagem, não lembro se foi na Record, sei que eu fiquei impactada. Sugiro, se vocês quiserem se impactar também, pode procurar no YouTube. Informações sobre a Deep Web. Eu nem sabia que isso existia. Eles falam, a Deep Web é essa parte da internet que a gente não tem acesso. Para ter acesso a isso aqui, o cara tem que ser muito inteligente. Tem que entender de mensagem criptografada, código e coisa, para te conseguir entrar aqui. E aqui é onde está o mercado negro. Aqui é onde eles vendem bonecas sexuais. Vocês já ouviram falar? Eles sequestram crianças, amputam o braço, a perna, arrancam os dentes, colocam uma chapinha de silicone, fazem um manual de instrução para como manter a boneca. Já tem pesquisa que comprova que essas bonecas, que são crianças, elas não vivem mais do que 1 ano e meio. Então, as crianças são vendidas aqui na Deep Web. O custo dela, em média, é $40 mil. Dá para comprar. A Deep Web, tu tem que comprar uma moeda própria deles, para daí poder efetuar a compra. A Deep Web tem grupos de estupradores, eles fazem campeonatos de quem estupra mais. Aí eles têm que postar vídeos do ato. Aí lá eles vendem esses vídeos, essas fotografias. Né? Dependendo quanto mais jovem o estupro, mais vale. Na reportagem eu vi um pai que estava mostrando na tela do computador, ele alisando a barriga da esposa dele, essa aqui é uma menina, que é a próxima. É um estuprador de bebês. Gente, as piores atrocidades a gente encontra na Deep Web. Nem sabia que isso existia. Existe. É o mercado negro, é onde tu encontra de tudo. Então, tráfico humano, crianças sendo vendidas como exploração sexual. A idade para bonecas sexuais é ali de 6 a 12 anos. É uma idade que tem maior procura para as bonecas. Inclusive na internet vocês encontram, tem foto lá de boneca sexual amputada. Porque daí ela não tem como reagir, né? Como arranhar, bater. E aí vocês entendem por que é necessário monitoramento, controle, porque a gente não pode deixar as crianças livres, soltas nas redes sociais. Isso aqui é uma arma.
E aí uma criança tem a capacidade de gerir isso? Não tem, gente. Ela não tem capacidade. E eles, isso aqui, o que a gente faz, isso aqui é 10% só. O que a gente vê quando a gente entra na internet é só 10% do que existe. 90% é o que está para baixo, que a gente não tem acesso. Eu mesmo, pamonha do jeito que eu sou, nunca conseguiria entrar num lugar desse. Mas os hackers entram com muita facilidade na Deep Web e aí compram. E aí tem outras coisas lá também, que se quiser, né, tem também. Então, por isso é importante, monitoramento. Hoje tem programas que a gente baixa no computador, que pode ir monitorando, o teu filho acessou tal página, ficou tanto tempo, ele fez tal busca de tal tema, já tem, e cai tudo no nosso e-mail. A gente tem como fazer esse monitoramento, dá para baixar. A gente tem que preparar os filhos para abordagens externas, tá? Tá na rua, tá na escola, se alguém vem, segura no teu braço, fala alguma coisa, o que tu faz? Como é que reage? Preparem os seus filhos para isso, a gente tem que preparar. Isso aqui está em qualquer lugar, e qualquer um dos nossos filhos podem ser abordados. Assim como também falar dos presentinhos, alguém vem dar uma balinha gostosinho, pirulitinho e tal, pode ter alguma substância, algum sonífero ali para adormecer a criança e levá-la embora. Então orientem, não aceite nada. Tá com fissura de doce, chega em casa e fala para a mãe, mãe, eu quero um doce. O homem lá me ofereceu e eu fiquei com uma vontade, mas eu não peguei. Então, vai lá e compra para o teu filho. Então, orienta, converse sobre isso, né? E esse doce, ele pode ter um gosto amargo, se essa criança aceita. Em caso de suspeita, sempre denunciar. Meu Deus, quantas pessoas que eu já ouvi falando, mas eu não tenho certeza. Mas eu não tenho certeza. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Gente, suspeita é suspeita. A gente tem o dever, a obrigação moral de discar sem e falar, olha, moro aqui, do lado, tem uma pessoa que faz isso com a criança, não sei o que acontece, né? Disca sem, é anônimo, tu não precisa dar o teu nome, nada disso. Eles vão acionar Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar, vários órgãos, Secretaria da Criança e do Adolescente, para daí todos os órgãos irem fazer essa investigação. Então, é denúncia, é suspeita só. Pode não ser nada, tomara que não seja, mas e se for, você salvou uma vida. Espera aí. Se não souber o que fazer, eu sempre falo, peça ajuda. Não sei o que fazer em determinada situação. Fulaninho falou tal coisa, estou suspeitando de tal coisa, não sei o que fazer. Pede ajuda para alguém. Sempre tem alguém que vai saber te falar alguma coisa. Agora, não fique quieto. Não entre você também no pacto do silêncio, de se omitir. Importante na nossa casa, fazer o evangelho no lar, para a nossa casa ficar protegida, energia boa, né? Os nossos filhos ficarem com uma energia boa, ter bons pensamentos, isso ajuda, né? Aí bloqueando, criando bloqueios. Importante vocês terem em mente o Disque 100, suspeita, mesmo que é suspeita, liga e denuncia. Conselho Tutelar, na Delegacia de Polícia, na Promotoria de Justiça, a gente não pode ficar quieto, não podemos nos omitir. Para quem é profissional de saúde e educação, tem a obrigação legal de denunciar suspeita ou confirmação de qualquer tipo de maus tratos. Eu vejo muito professor com receio, eu não vou fazer porque não tenho certeza. Profissional de saúde também, não sei se eu faço. É obrigação legal, ele responde por crime se não fizer. E eu queria agradecer vocês por terem ficado até agora aqui escutando.